Graça e paz, caros amigos telespectadores da TV IBMS, aqui quem vos fala é Larissa Oliver e hoje nós estamos aqui dando seguimento à série sobre recalcular a rota da verdadeira adoração. E quem melhor para falar sobre isso do que o nosso amigo pastor Rafael Bonfim. Deu um alô para a galera de casa. Ô, Glória! Até que enfim, Jesus, esse convite, né? Rolou, Saiu. né? Meu Deus! Nem é ano bissexto, mas rolou. Já sabia que eu ia rir muito. Obrigado pelo convite, Larissa. Obrigado pelo convite. TV BMS mais uma vez. É minha casa. Já me sinto muito à vontade aqui com todos e é um prazer poder estar aqui. Amém. E Tô até vamos com lá, medo, né? rapaz. Aí Eu você tô mandou com o tema pra mim, medo. eu tô aqui. Falei, vixe, Eu tô com medo que hoje a chibata vai já cantar. chegamos aqui velho. polemizando já. É. Ainda bem que as câmeras ficam desligadas aí no backstage, senão os irmãos iam... Ai, Deus. Mas, pastor Rafael Bonfim, realmente uma honra te receber aqui. E Sim. quem melhor para falar sobre adoração do que você, né? Que foi doutrinado aí por uma das grandes vozes que, para mim, foi a pioneira do movimento profético aqui no Brasil. Sim. Uau, você foi forte isso aí. Né? Eu Aham. entendo assim, quem Sim. começou, né, nesse estilo profético aí foi Quem ela. trouxe essa visão, essa questão profética foi a Ludmilla, exatamente. Profundo, eu lembro muito das músicas dela, tem uma música dela que eu gosto muito, A Decisão. A decisão Meu é Deus! Eu ia cantar domingo essa música. Nossa, é muito forte. Muitas amigas minhas ministras de cura interior falam de experiências profundas. Quem né? nunca passou pelos encontros com Deus e nunca ouviu as músicas da Ludmilla, né? Tipo assim, só Profundo rolava as demais. músicas da Ludmilla. E falando nisso, hoje você é uma pessoa que é autoridade em falar sobre adoração, sobre música. Como que foi esse encontro com a Ludmilla? Como que foi ser mentoreado por ela? Como que foi essa história? É engraçado que as pessoas, elas acham que o que uniu eu e a pastora Ludmilla foi a música, e na verdade não foi. Ela dizia muito, ela falava muito essa expressão sobre os complôs do Espírito, que o Espírito unia, marcava esses encontros, né? E já há muito tempo, assim, eu tinha um desejo de conhecê-la. Por 3 vezes foi cogitado a possibilidade de fazer a abertura nos eventos dela, mas nunca foi possível, rolava. nunca rolava. Você já seguiu o ministério, então? Já seu tinha um ministério itinerante já na área do louvor. Aham. E aí um dia ela foi ministrar na minha cidade, em Onápolis, na Bahia, na frente da minha casa, e eu estava ministrando em Teixeira de Freitas, em outra cidade, que fica a Caramba. 190 quilômetros mais ou menos. Quando eu cheguei, já tinha acabado o show. Só que aí, quando eu cheguei, minha irmã falou bem assim, eu subi no palco, peguei na mão da pastora Ludmilla, pedi ao segurança para me liberar e só falei com ela assim, você vai ministrar em São João do Panelinha, uma cidadezinha de 8 mil habitantes. Ela disse, amém, se Deus mandar eu vou. E aí minha irmã, ela vendeu copos de mingau, fez mingau, vendeu mingau, camisa, para levar a Ludmilla até São João do Panelinha, que na época o cachê já era muito caro, né? Aham. E aí foi quando me chamaram, ela me chamou, lógico, para poder fazer a abertura do evento. Só que no dia eu estava assim, muito destruído por dentro, porque Deus estava requerendo de mim a obediência em algumas situações, e uma das coisas que ele tinha me pedido era para abrir mão da banda que eu tinha. Eu tinha uma banda com 9 pessoas, entre back, todo instrumental e tudo. Que já te acompanhava no Ministério Solo. Que já me acompanhava. E nesse dia eu estava assim, Deus falando sempre comigo assim, eu vou te separar para cuidar de almas. Você precisa cuidar de pessoas, você vai cuidar de pessoas. E aí eu lembro que nesse dia, quando terminei de cantar, alguém desligou o teclado para mim, colocaram o meu CD nas minhas mãos, uma camisa, para poder levar para ela de presente no camarim. Só que assim, aquela expectativa que eu tinha se esvaiu diante de toda dor que eu estava sentindo, que eu olhava para os meninos que estavam comigo e falei, caraca, eu alimentei sonhos, criei projetos, levantei Ismael, achando que era Isaac, eu vou ter que desfazer tudo. Meu Deus. Eu vou ter que mandar Ismael embora. Porque o coração dos meninos já estava incendiados assim, vamos fazer sucesso, entrar na gravadora, vamos gravar isso e aquilo. E quando eu cheguei no camarim, Ludmilla estava orando em línguas. E aí a assessora dela pediu para eu poder esperar na porta, aí quando ela olhou para mim, ela me chamou pelo nome. Uau. Aí ela falou assim, Rafael Bonfim, quem pode calar a sua voz profética? Aí ela falou assim, você acha que são os homens? Você acha quem é que vai levantar a sua voz sobre a nação? São as grandes gravadoras? Você acha que são os grandes apóstolos? Não. Se você estiver no centro da vontade do Senhor, ele quem será o responsável em levantar a sua voz sobre a nação.
E eu lembro que eu só chorava. Chorava, 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 chorava. E só ouvi no final de tudo ela dizendo assim: Deus falou para eu adotar esse menino. E eu vou cuidar dele. Isso foi em 2012. 2011, 2012, alguma coisa assim. E aí, a partir daquele ano ali, ela realmente me adotou. Aí começamos uma caminhada. Mas não era uma caminhada assim, vamos assim, oficialmente eclesiástica, né? Tipo assim, ela era minha pastora. Até então eu congregava numa igreja e tal, tinha um pastor e tal. Então até então era uma amiga. Porque a gente se falava todo dia, todo Que dia. massa, E cara. tinha gente que falava assim pra mim: cuidado, não dá muita abertura não, porque senão ela vai querer entrar na sua vida e vai querer te controlar. Só que quem não tem a visão de discipulado e visão de aliança, entende isso como uma manipulação. Mas quem tem uma visão de propósito, entende que isso é uma aliança forjada no deserto. Porque quando eu encontrei a Ludmila, foi num período de deserto. Tanto ela quanto eu. Então o fogo veio para poder tratar. Para ver se realmente aquilo ali ia dar certo. E aí começamos essa caminhada. Então 2012, 13, 14, 15, 16, 2016 ela me chamou para tocar para ela teclado. Eu nunca toquei para ninguém. Tipo assim, só tocava para mim mesmo e de repente sair de um lugar para ir para um outro, tocar para uma pessoa que a nível nacional e internacional era muito conhecida. Eu batia muito. Tava falando nos bastidores com o Luan aqui, que as nossas referências, né? Fernanda, Aline e tal. A minha escola de música foram esse povo aí. Mas eu sempre, tipo assim, tive um receio, porque eu também fui discipulado pelo pessoal de Belo Horizonte, que era a galera do Diante do Trono, Nívea, aquele povo que era uma escola de adoração que acontecia em janeiro todos os anos. Então, fiquei 11 anos sendo discipulado por esse povo antes de conhecer a Ludmila. Caramba. Então, eu batia muito na tecla assim, não tem que cobrar cachê, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. Até um dia que Ludmila me chamou para tocar e eu fui entender o outro lado. Logísticas, translado, músicos, organização. O ministro tem que subir tranquilo para ministrar, ele não tem que quebrar a cabeça com essas coisas. Então, tudo isso foi muito novo para mim. Então, eu não me lembro de nenhum dia Ludmila sentar comigo e sentar e abrir a Bíblia para mim ler, junto comigo. Mas o discipulado era eu olhar a vida dela e ver o que ela vivia. Então, aquilo para mim foi uma escola muito grande. Muita gente queria estar no meu lugar nesse sentido de conhecê-la. Então, assim, eu conheci os defeitos, como ela também conheceu os meus defeitos. É engraçado que antes dela falecer, ficamos uns 5 dias juntos em Porto Seguro, como família. E aí ela falou assim, e aí, tá gostando de ver meus defeitos? Ela disse, você gostou que eu tô te conhecendo, tá vendo? E é isso que é aliança. Falei, e tô me tornando mais fã seu ainda, porque a unção, ela, como é que a palavra passou? Sobrepuja? A unção sobrepuja os defeitos e a dificuldade que a pessoa tem, porque a unção é do Senhor. E eu dizia para ela, eu falava assim, você não é o meu pai. Paternidade na fé não é uma pessoa, é Deus. Mas só que Deus é meu pai através da sua vida na terra. Então eu aprendi o significado da adoração, o que significa ministrar profeticamente. A música, na verdade, ela foi só um... Como é que eu posso dizer? Eu não aprendi nada de música com a Ludmila. Foi um pano de fundo, nada, né? Nada. Não aprendi nada de música, nada. Pelo contrário, a gente subia para ministrar e eu nunca sabia o que ia acontecer. E eu tinha que estar pronto. Bom de ouvido, né, Luan? Tinha que ser bom de ouvido. Eu tinha que... eu dava graças a Deus a MK publicitário. Pelos playbacks, por ter me preparado, escutado as canções. E na hora que eu fui solicitado, eu já estava pronto. Então eu conheci a Ludmila assim e foi um período maravilhoso. Como que surgiu sua escola? Né? Hoje você tem um trabalho relacionado a ministros de louvor. Sim. Como que isso foi gerado, cara? Então, eu comecei a dar aula de canto em 2001, né, para uma escola que tinha na cidade. Eu nunca... Engraçado, é a primeira vez que eu estou falando isso, que me perguntam isso, assim. Mas eu nunca me adaptei a trabalhar com outra coisa. Né? Eu não sei fazer outra coisa. A única coisa que eu fiz, para dizer que eu nunca fiz nada, foi trabalhar em hospitais, que foi na área de faturamento. Caramba, que disparidade, né? Rapaz. Na área do faturamento, o almoxarifado da prefeitura, o almoxarifado do hospital e tal. Só que eu ficava mais
nas alas, orando pelo povo, do que dentro do escritório trabalhando. Por isso que eu fui despedido. Todas as vezes. Deus sempre leva a gente nos lugares assim que a gente pensa, pô, vou trabalhar. Não, é missão, na verdade, né? É uma missão, É uma missão exatamente. ali. Eu não sabia ter responsabilidades, né? Sei lá. Era muito mais forte do que eu. Vi pessoas morrendo na minha frente, pessoas aceitando Jesus antes de falecer e foram muitas experiências. Então, foi quando o pastor, na época, ele me encorajou. Ele falou, cara, abra sua escola de música. E eu não entendia por que eu queria unir a música à saúde. Porque eu sempre quis trabalhar na área da saúde. Desde quando eu era criança, eu sempre fui apaixonado por essa questão de médico, de agulha. Você tem noção, eu trabalho no hospital, eu ia pro ML, ficar olhando para ver como é que ia abrir os corpos. Era uns negócios meio doido, assim. E eu gostava daquilo ali, eu achava ótimo. E aí eu abri a clínica da música. E aí, nesse período que eu comecei a dar aula de canto, que foram esses anos todos, os relatos dos meus alunos eram assim, engraçado, a sua escola não parece uma escola, parece um consultório de psicologia. Eles falavam isso para mim, porque muitas vezes eu tinha que parar a aula porque o aluno chegava, sentava e falava, não quero ter aula, eu quero conversar. Aí eu falava assim, mas eu não vou repor a aula não, viu? Eu não vou repor a aula. E a pessoa sentava e abria a vida, problemas de casamento, problemas na igreja, problemas em tantas situações. E aí eu pegava o teclado, tocava e a pessoa chorava. E daqui a pouco eu orava pelas pessoas. Então, assim, a marca da escola de música, clínica da música, era isso. Eu entendia que ali, na verdade, era uma isca, mas, na verdade, era uma clínica da alma. Onde eu podia abraçar as pessoas e cuidar das pessoas através da música. Você deu o start desse projeto em qual ano? 2000... Deixa eu ver, 2001, 2002, 2003, 2004, eu fui para Belo Horizonte, 2005. 2005. Aí no hospital nasceu o nome Som da Cura. Foi quando Deus falou comigo, eu vendo um paciente lá, Deus falou assim, grave canções que não sejam comerciais, você não vai cobrar, na época era o CD, e você vai gravar e vai distribuir esses CDs nos presídios, hospitais e escolas, para crianças, órfãs, viúvas e tal. E aí eu fui pro estúdio, gravei, e aí logo só que quando eu comecei a gravar, o CD já estava saindo já mas aí Deus abriu a porta literalmente para eu acessar esses lugares pessoalmente com o teclado e eu comecei a ministrar. Uau, cara. Sem cobrar, sem fazer nada. E aí houve um dia que Deus pediu para eu fechar a escola de música e eu fiquei relutando, porque eu ganhava bem, tirava 4 mil por mês, meu nome era muito conhecido na cidade. Isso não funcionava aqui no Estado do Espírito Santo ainda? Não, nem sonhava. Literalmente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmão. Nada, nunca. Você estava onde nessa época? Qual estado? Eu, Nápoles, Bahia. Tava na Bahia. Bahia. Você veio pra cá quando? Tem 3 anos, fez 3 anos agora. Cara, pouco tempo. Tem pouco tempo. Caramba. Aí eu lembro que eu tava falando, meu gente, você relutou, você estava ganhando bem. Sim, estava ganhando muito bem e tal. E aí me convidaram para ministrar com essa banda que eu tava. Foi a minha última ministração com eles. Caramba. E aí eu fui ministrar numa cidade do interior lá da Bahia. E aí ministramos 3 dias. Acho que no dia que era para ir embora, a pessoa que nos traria de lá, que era 130 quilômetros de distância, para nossa cidade, não pôde nos trazer. E contrataram um taxista para levar a gente. E eu sempre falo que Deus, quando quer falar comigo, Deus ele manda as irmãs do coque. Deus manda, tem que ter alguma coisa da Assembleia de Deus no meio, porque Deus conhece o meu coração, sabe? Jesus, Pai. Tu acredita que aí nesse dia eu falei assim, pô, vai vir buscar 6 horas da manhã, gente. Cara, eu não gosto de viajar amanhã cedo. Peguei minha Bíblia, sentei no carro, falei, eu vou orar em línguas aqui e vou ficar quietinho. E deitei no banco do carro, os 3 músicos atrás, e eu orando em línguas quietinho. E isso era umas 6, 6h30, a gente já pegando a BR-101. Aí o taxista fez assim, abra aí, Isaías 60, 1-2. Falou assim pra mim, do nada. Aí ele viu que eu tava com a Bíblia, eu falei, amém, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor resplandecerá sobre ti e tal. Aí ele falou assim pra mim,
abaixa o vidro, põe a mão para fora e repreende o espírito das trevas. Eita. E tava nublado. Eu não tô exagerando, gente. Tava tudo nublado. Eu todo sem graça, que eu falei assim, gente, eu nem sei o que é que ele... Ah, tá, enfiar a mão para o braço, e ele mandando eu falar as coisas, eu repetia, repreendendo. E aí passaram-se alguns minutos, o céu abriu. Meu Deus. Você sabe o que ele fez? Ah. Ele falou bem assim, tá com medo de viver pela fé, né? E continuou dirigindo. Tá com medo de viver pela fé, né? Por que você está retardando o que eu comecei na tua vida? Eu sou o dono do ouro e da prata e eu que te sustento. E ele gritou, feche a escola! Jesus. Se os meninos estiverem assistindo aí, o baterista, o guitarrista, eles na hora ficaram todos desatalados. Eu olhei para trás e comecei a chorar. Aí eu falei, Deus me falou. Aí o motorista pegou no freio de mão como se fosse puxar e ele falou assim, não retarde o que eu já comecei na tua vida. Eu quem vou te sustentar. Fecha a escola. E ele batia a mão no meu peito, dirigia e batia a mão no meu peito. E eu gritava, gritava. E aí de repente ele fez assim, ligou o som. Na hora, tava tocando aquela música. Senhor, minha adoração se tornou... Conhece, Luan? Sequidão se tornou um deserto. E eu, em lágrimas, aí ele falou bem assim, tem gente aí atrás que acha que tá afinado por fora, mas por dentro tá todo desafinado. E Deus vai tratar, varão. Aí chegamos em Eunápolis. Desci do carro e ele falou assim, um dos seus músicos aí tá em pecado, em pornografia. Tira. Deus tá mandando você acabar com isso aqui. Mesmo assim eu não obedeci. Ai, aí... O que faz com o ser humaninho desse aí? Eu não fechei a música, os alunos foram saindo. É isso. Deus estava falando para Jonas ir para Nínive, e eu querendo ir para Tarsis. E uma coisa, quando você mandou o tema para mim, eu lembrei da frase de um pastor que ele falou assim, quando você erra o caminho e você decide pegar a rota da carne, voltar para a rota do Espírito não é algo que depende de você, depende da soberania do Espírito. Então, ou você decide, escolhe ser jogado do barco, porque a culpa não é as pessoas que estavam no barco. A culpa é sua que não quer obedecer à voz do Espírito. Então, a turma do barco, eles estavam me lançando do barco e falaram, bora me jogar no oceano do Espírito. E eu falei, cara, como é que eu vou fechar a escola, deixar de ganhar R$4.000 para ganhar o quê? Foi quando aí veio a igreja, e eu comecei a cuidar da igreja e ganhar R$500 por mês. Já casado, com filho, como é que eu ia viver? E aí foi quando o Senhor começou a me ensinar sobre a adoração e a dependência. Então aí deu-se o início do Ministério Som da Cura, porque assim, antes de eu abrir a igreja como Ministério Som da Cura, eu caminhei com o Ministério Ouvir e Crer, que é do pastor Heber, ficamos por 6 anos ali, e depois eu abri o Ministério Som da Cura, que está ativo, né? Hoje a minha irmã quem pastoreia lá na Bahia. Entendi o meu chamado hoje. Meu chamado é de apóstolo mesmo, para poder lançar os fundamentos, cuidar de igrejas e tal. E foram nascendo ministérios nos lugares onde eu pisava. Então eu percebi que a música e a adoração, a música, ela está muito longe de ser algo chamado adoração. A música é só uma consequência. Mas bem lá longe. Que não tem nada a ver com música. Agora você obedece, né? Adoração. Aí eu te respondo. A adoração é obediência à palavra. Porque, cara, cantar por cantar, tocar por tocar, todo mundo faz isso. Performance, tudo isso, todo mundo sabe fazer. Agora, a tal da obediência. Por isso, na hora que você falou assim, qual foi o tema? Eu até anotei aqui, gente. Recalculando a rota para a verdadeira adoração. Recalculando a rota para a verdadeira adoração. Quando você falou recalculando, eu falei, cara, esse recalcular é eu entrar na dependência total do Espírito e deixar que ele me conduza. Porque o que aconteceu com Jonas? Ele foi lançado para fora do barco, caiu no mar, a baleia engoliu. Quem poderia salvar Jonas dali? O engraçado dessa parte é que nessa hora ele lembrou de orar, né? Essa hora ele rapidinho, a primeira coisa que ele fez foi orar. Exatamente. Aí eu vou te falar, quem poderia ajudar ele ali? Ninguém, a não ser o próprio Deus que pela misericórdia tirasse ele dali
E foi o que aconteceu. Então, eu tive que olhar para trás e observar que durante toda a trajetória da minha vida, eu fui levantando tanto Ismael e criando tanta rota para mim, e que eu matei tanta gente espiritualmente porque eu fui colocando pessoas em sonhos que não existiam. Eu comecei a pegar palavras de Deus e colocar na boca de Deus, dizendo que foi Ele que falou. E aí aquilo foi se tornando um fardo pesado para mim, porque eu tive que sustentar o que Deus não estava sustentando. Eu quis ser Deus na vida da pessoa. Eu sempre falo que essa paralisia facial que eu tive foi resultado de querer ser Deus na vida das pessoas. Eu me estressei, porque a obra de Deus não acontece isso. Como é que é aquele versículo? As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Não acrescentam dores. E eu lembro que a Ludmila falou isso comigo uma vez no aeroporto. Ela falou assim, Rafa, eu nunca vou ficar em depressão por causa do chamado. Nunca vai acontecer isso comigo, nunca vai ser peso para mim. E eu peguei essa palavra para minha vida, porque assim, ela vivia numa vida frenética, corrida, mas ela sofria dentro do propósito. E eu peguei isso para mim, eu preciso sofrer por ser cristão, ter um propósito, carregar quem precisa carregar, eu não posso carregar Ló, eu não posso pegar a rota errada. Espírito Santo, e agora eu estou aqui na barriga do peixe. E aí eu lembro da pregação do pastor Heber, que ele fala bem assim, o interessante é que quando você entra na barriga do peixe, você vê que você não está sozinho ali dentro. Mas que você olha para o lado e você vê pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Essas pessoas que estão no barco com você, elas vão te lançar fora, elas não vão ficar nenhuma com você. Mas quem você encontrar na barriga do peixe, nunca mais te abandona. Uau. Então eu encontrei essas pessoas na barriga do peixe que tá todo mundo na mesma rota, todo mundo foi desobediente, no mesmo sentido, no mesmo propósito. E é esse lugar que eu entrei. Recalcular é você abrir mão, como diz a música do Luiz, como diz a canção do Luiz Arcanjo, a quem tenho eu no céu além de ti. Eu tinha medo de cantar essa música. É muito forte. E não Você há tá na disposto terra mesmo? que eu não queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer. Porque às vezes a gente fica pensando de morrer assim, né? De ser decapitado, de ir pra lá, pra não sei pra onde. Aí Mas é até fácil, né? Que é uma dor só, acabou. acabou. Mas se você morrer todo dia, Pronto. por um propósito. Eu perdoar. É tipo assim, eu sou, por exemplo, por natureza humana, eu sou muito justiceiro. Você é brabo, né? Eu sou brabo, eu sou muito justiceiro. Eu tenho um negócio de justiça própria aqui dentro que se deixar o trem aviva. E eu quero resolver do meu jeito e eu quero punir pessoas com silêncio. Eu não quero conversar, eu fecho a cara. E aí eu lembro que uma vez, dentro do aeroporto, Ludmila me chamou a atenção, brigou comigo por causa de uma situação, porque a gente quase perdeu o voo, mas a culpa não foi minha, foi de uma outra pessoa da banda. E aí eu não tive oportunidade, até hoje, tipo assim, morreu, eu nem sabe que eu não tinha culpa, né? Mas ela, tipo assim, cara, me descascou, falou, e eu querendo me justificar. E eu dizia assim, mas eu não fiz. Não fui eu quem fiz isso, eu não fiz isso. Aí ela falou assim, você tem que aprender, rapaz, você é um menino com 38 anos, um homem, tem que aprender a ter responsabilidades. E aí a pessoa que tinha me acusado de uma coisa que eu não fiz do lado bem assim, verdade. Eu falei, não, eu vou matar esse homem, gente. E aí ela falou, você entendeu? Aí na hora Jesus falou comigo assim, na hora, Jesus falou comigo, me levou lá dentro da sala da casa da minha mãe. E falou, você lembra você cantando Eu Quero Conhecer Jesus? Worship? Vai. Eu quero conhecer Jesus. Aí ele, no seu lugar, eu iria pro matadouro calado. Assuma a culpa. Aí eu falei, me perdoe, eu errei. Aí encerrou a conversa. Então, naquele dia, na prática, eu aprendi o que é adoração. Se você quiser aprender... Onde é que é a câmera? Essa aqui, né? Se você quiser aprender realmente a adorar a Deus, entenda que a adoração, ela é prática. A adoração não tem a ver com música, não tem a ver com fechar os olhos, não tem a ver com chorar, não tem a ver com levantar as mãos. Isso pode acontecer? Pode. Mas se isso não resultar em você uma mudança, não é adoração, é alma. Então, o pastor ainda há pouco me perguntou, né? Ele falou assim, pastor, você sumiu e eu estou vivendo na minha vida hoje uma vida, é assim que se fala, gente? Vida ordinária, uma vida ordinária? Tipo assim,
Uma vida comum? É, ordinária. É ordinária, né? Eu tô vivendo uma vida ordinária. Que eu não tô tocando, não tô fazendo nada, mas tô em casa. Tô cuidando de 2 filhos, ajudo a esposa no que precisa fazer, troca fralda, que eu não gosto, dá Quem é que banho. gosta? Eu não gosto de ser interrompido na hora que eu tô fazendo uma coisa e a pessoa pede, e isso tem acontecido muito. E Deus falou, você precisa honrar a sua esposa, porque sua esposa te honrou durante 11 anos de ministério, você precisa agora cuidar dela. Vai varrer a casa, passa o pano. Isso é adoração. E aí agora? Rafael, mas quais são os seus planos? Não sei. Vivendo um dia de cada vez, aquilo que o Senhor tem te O permitido. pão de cada dia. É isso aí. É engraçado você falar sobre essa questão, né, de estar um tempo em off, vivendo uma vida ordinária, como você mesmo disse. Eu tinha uma percepção, isso vai ser um tema para outra temporada de séries. Se você quiser voltar aqui para a gente conversar mais, porque vai dar pano para manga demais aqui, que é sobre sucesso ministerial? Interrogação. Falei sobre isso hoje. Que isso, gente? Velho, o que é sucesso ministerial para você? É publicidade? Não. Porque são coisas diferentes. Não. Porque foi imputado isso, né? Uhum. De que eu falava um isso hoje pra um filho conceito na errôneo fé. que foi embutido na Caraca, cabeça da galera de que se você não tiver na publicidade, você não tá tendo sucesso ministerial. E, cara, você tá falando uma coisa linda, um tempo lindo que Deus está permitindo você viver. Se fosse tão importante assim, a ascensão de nome, a gente tá nas plataformas, a gente tá nas comunidades, no início de tudo, Deus tinha estabelecido uma igreja, não uma família. Caraca! Então, o que é mais importante? Sucesso ministerial nenhum vale o preço de uma derrota em casa. Eu penso isso. Meu Deus. Tomando umas pancadas que eu entendi isso. É isso. Porque eu lembro uma vez uma coisa que me marcou Amém, muito. Amém. Minha afinada mãe, Deus a tenha, partiu no Senhor, salva, foi uma obra de Jesus ali, a alma dela. E eu me recordo que ela tinha um hábito de questão de horário. E eu sou muito chata, eu nasci de 7 meses, né? Modo de falar. Eu sou bem assim, né? A igreja lá, o culto era 7h30, como eu era musicista, 7 horas eu estava lá, abria igreja, botava tal. Então, ela sabia do meu horário e na hora de sair, ela estava ainda se arrumando. Mãe, horário, não sei o quê, né? Teve um dia que eu fiquei meio bravo. Horário, tal, tem que ir pro culto. E aí, na hora que eu falei, tenho que ir pro culto, eu falei, que culto? Eu tô quebrando pau em casa. O culto começa aqui. Se eu chegar no culto assim, que culto que eu tô prestando? O culto é aqui. E aí eu comecei a recalcular algumas coisas sobre sucesso ministerial. O que é? É estar no centro da vontade de Deus ou estar no centro da vontade dos homens? Centro da vontade de Deus. Interessante você falar isso aí que... Tá funcionando o meu microfone, gente? Tá funcionando. Eu falava isso hoje com um filho na fé, lá de Recife. E eu dizia para ele o seguinte, eu falei, eu não entendo, ele perguntou para mim assim, Rafael, o que é o boom? Boom. Eu falei, foi imputado na nossa mente de que seria você explodir. Tem muita gente que até hoje não me encontra assim, Rafael, quando você explodir, quando o Brasil te conhecer, quando o seu nome ser soprado sobre a terra. E se Deus não tiver isso para mim? A gente associa essa questão de uma grande obra. Salvação é uma grande obra. Você levantou a mão para Jesus, é uma grande obra. Aí eu fiquei pensando assim, eu falei, realmente, Larissa, quando eu terminei o culto de ações de graça pela pastora Ludmila, depois que ela faleceu, um produtor me entrou em contato comigo. Acho que eu não cheguei a falar isso assim. Mas aí ele falou bem assim para mim, me fez proposta para poder entrar na MK, que ia levar meu trabalho para lá, para não sei para onde, que ele conhece a Marina, que conhece isso e aquilo. Aí eu falei para ele assim, mas eu estou numa gravadora. Eu estou numa gravadora. E a gravadora que eu participo é a Unimusic. Quem está na Unimusic é todo mundo que você ouve hoje. Tá todo mundo lá. A Gabriela estava lá, o Hebron. Né? Isso, tá todo mundo lá. Eu tenho, acho que uns 10 anos que eu tô lá. Mas eu tô quieto. Se eu tenho 3 álbuns gravados lá... Não, 2 álbuns e 2 singles. Eu conheço a maioria dessas pessoas.
Por que eu tô falando isso pra você? Porque esse produtor, um dia, depois de muito tempo me ligando, ele falou comigo assim, ora por isso aí, porque você tem tanto talento, você tem tanto dom. E aí eu falei com ele assim, cara, eu andei esse tempo todo com Ludmilla, eu nunca dei um CD pra ela. Colocaram um CD na minha mão pra entregar que ela nem recebeu. Se eu quisesse me aproveitar da fama daquela mulher pra poder me promover, Você teve todas as eu oportunidades. tive a oportunidade de fazer isso. E aí ele falou assim, não, mas se você entrar, você vai fazer um feat com não sei quem, vai fazer um feat com não sei quem, com não sei quem, foi falando o nome das pessoas. Aí quando ele falava, eu conheço. Eu conheço. Ele conhece como eu falei, eu conheço de WhatsApp, conheço, tenho, sei. Aí ele, cara, por que você não explodiu? Eu falei, depende do que é explosão pra você. Porque um dia Deus falou comigo assim, e se eu não tiver pra você um ministério de projeção? E se o que eu tiver para você é para acessar só presídios, escolas, hospitais, alcançar crianças que estão se automutilando, viúvas, filhos, órfãos, enfim. E se minha medida na terra para você foi essa? Porque de Jesus foi 3 anos. E às vezes eu me peguei muito nessa coisa de querer me comparar com a grama do outro, querer ser uma Fernanda Brum, uma Nívia Soares, um David Keelan, um Fernandinho, e me comparar e falar, porque, por exemplo, Isaías, eu conheço Isaías trabalhou comigo nessa escola de adoração em Belo Horizonte. Isaías não era ninguém, assim, entre aspas. Uhum. De repente, eu só pisquei o olho, abri o olho, Isaías, bum. Falei, Deus, e eu? Eli Soares, falei, gente, e eu? Eu conheci esse povo todo. O que eles fizeram? Qual foi o mistério? Deus tem seus planos. Sim. Então, ou o homem tem seus atalhos. Aí eu disse isso para esse filho na fé hoje. Eu falei assim, pela primeira vez na minha vida eu estou amando minhas músicas. Cantar as minhas canções, cantar o que eu não gostava, do que Deus me deu, amar o que Deus me deu, gravar o que Deus me deu, prazer de botar para fora, realmente. E o boom e o sucesso ministerial é eu cuidar da minha esposa, já que eu escolhi casar. Então, assim quem é solteiro, cuide das coisas do Senhor, mas o casado em como agradar a esposa. E felizardo é aquele que casa com a mulher que tem o mesmo propósito. Porque aí juntos eles vão amar o que Deus quer. Sim. Aí vão para qualquer lugar. Minha esposa mesmo, graças a Deus, é uma mulher compreensiva, uma Mergulha mulher... junto, né? Mergulha. Glória a Deus. Mergulha. Essa semana mesmo chamaram ela para pregar numa igreja aqui. Ela, e agora? Não sei o que. Eu falei, vai, tu vai sim. Não, vai. Tu vai, eu vou tocar teclado para você, não vou cantar nada, vou fazer só backing. Mas você quem vai ministrar. Estão chamando você, não chamaram eu? Que bênção, cara. Agora, legal você ter falado aí sobre o produtor falando, não, vai ter feat com fulano, com Bertano. Eu acho muito complicado isso, cara. Eu sou uma pessoa meio sistemática. Porque eu penso que quando você coloca debaixo da tua tenda, depois para tirar, se não foi Deus que botou, é complicado. Né não? Aí, não vou conseguir uma bocada aqui para você, um feat. Meu irmão, e se for atalho humano, não for alinhamento de propósito divino? Meu Deus, Larissa. Você tá andando aí muito mal acompanhado. E eu não, assim, essa questão de feat, essas coisas, só se o Senhor ministrar, né? Eu tenho também um EP gravado, né? O Senhor oportunizou, promessa de Deus. Você? Sim. Aí a gente fica, eu entendo o seu questionamento. Poxa, por que fulano foi, né? E rolou pra mim, parece que eu tô estacionado. Cara, isso rola porque a gente é músico e porque o investimento é caro. Não é algo barato. E como tudo que a gente coloca a mão para fazer, a gente quer um retorno. E às vezes o retorno é o feedback de alguém que foi ali abençoado, que ouviu, que gostou. Ou até mesmo poder viver disso. De viver da arte. Eu também não dou conta de fazer outra coisa na minha vida. Uhum. Então assim... Na barriga do peixe os dois, né? Se for o caso da gente poder viver da arte, né, daquilo que Deus nos entregou e que a gente devolve a Ele, seria ótimo. Entenda bem, viver disso não é monetizar. Assim, eu respeito completamente quem Deus abre porta dentro de gravadora, essas coisas. Cara, vieram alguns convites para mim. Eu não sinto, porque parece que eu estou monetizando o meu ministério. Eu tenho muito medo disso. Entendi. Eu tive isso aí.
Mas tem pessoas de Deus, como Ludmilla falava, tem pessoas de Deus nesse nicho aí. Por exemplo, eu orava a Deus e falava assim, se qualquer gravadora me convidar, eu não entro. Não vou citar nomes, né? Aham. Não vou entrar. Aí, um dia eu na escola de música, eu tinha um secretário. Aí o Nelson, que é o dono da ONI, ele me ligou. Aí ele falou assim pra mim, você teria vontade de entrar num novo selo musical que eu tô criando? Já existia a ONI, só que a ONI já tava os artistas mais renomados, né? Uhum. E ele criou o TBT? Ah, não lembro não. Era uma marca de um negócio lá. Para os novos ministros que estavam começando. Eu falei, aceito, porque eu tinha colocado diante de Deus. Se for para entrar numa gravadora, eu vou entrar só na ONI. Porque a visão do Nelson é a seguinte. Ele fala assim, Rafa, a gente vai pegar o seu conteúdo e a gente vai divulgar. Nós vamos espalhar para todos os canais possíveis que nós pudermos, assim, para divulgar. Mas o sucesso e reconhecimento, essas coisas, não dependem de nós. É Deus quem faz. Ele Aí já conquistou meu mudou, coração. né? Eu falei, e com todo mundo é assim. Eu falei, então eu aceito. Amém. E aí tô lá até hoje. Tô com 12 músicas gravadas, que até para fazer guia das músicas, para mim era uma dificuldade. Eu consegui, Larissa. Graças a Deus. Eu vou falar sobre isso na live que eu vou fazer mais tarde, sobre zelar pelo dom. Eu gravei as 12 guias, são 8, 9, 10, 11, 12. São 8 canções minhas e o restante, uma é do Azaf, uma é duas da Ana Paula e uma do Sóstenes. 4, né? São de matemática. E uma do Sóstenes. E Deus já descortinou muita coisa. Filho, seu papel é cuidar da sua família, cuidar da sua casa, suas canções são congregacionais. Não tente alcançar o público do Diante do Trono, que Diante do Trono tem um público. Não queira ser Fernanda Brum. Tem pessoas, medidas de pessoas que você quem vai cuidar. E tem pessoas que não vão gostar das suas músicas. Isso é normal. Canta o que eu te dei. Amém. Então, às vezes, por exemplo, mas uma das crises que eu enfrentei muito é porque eu falei, mas na gravadora que eu tô só dá worship, gente. Todo mundo do worship tá lá. Eu ouvi uma risada aqui no backstage. Eu temo que seja do Luan. Eu falei, se eu gravar uma pentecostal aqui, eu tô frito, gente. Ninguém vai querer. Vão me tirar. Aí, quando foi agora, essa semana, ou foi semana retrasada, eu vi lá que entrou um grupo de pagode. Que isso, cara? Pagode de Deus. Eu não sei o nome do negócio, Pragode. Muito ruim essa, bicho. Mas tem uns caras do Rio de Janeiro, que o nome da banda... Eu não sei como é que é o nome. Pragode. A vocal do cara é igual do cara do Raça Negra, com a língua presa. Bicho. Aham. Isso não se faz. Que horrível. Aí quando eu vi, eu falei, caraca, porque assim, Deus. no meu coração, não teve como eu não herdar isso da Ludmilla, porque o produtor, ele me questionava, ele falava assim, mas você tem que entender que o tempo da Ludmilla já acabou na sua vida. E você não é a Ludmilla. Eu falei, não é uma questão de eu ser a Ludmilla, é uma questão do legado. Eu falei, meu coração pulsa por cuidar de pessoas que já estão dentro da igreja. Deus não me chamou para os gentios. Meu coração não queima de ir para pegar drogados, prostitutas e tal. Posso operar nesse chamado? Na necessidade do corpo? Posso. Mas a espinha dorsal que queima no meu coração é cuidar dessas pessoas. É o dom de encorajamento. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus vai curar seu interior. Eu não sei, eu nem sei as músicas direito. Então Deus me chamou para isso. Meu coração pulsa, Larissa, eu amo. Eu amo. Ludmilla, sempre vou falar isso, né? Mas assim, dela, quer dizer. Ela sempre falava assim, Rafa, veja as pessoas com possibilidades. Todo mundo tem possibilidade de mudar, de crescer, de desenvolver. Não desista das alianças. Mesmo que a pessoa não seja sua amiga, seja você amiga. Cante a sua dor. O que foi dor para você vai ser cura na vida de muita gente. Então, eu comecei a entender. Então, eu já entendi que eu sou congregacional, que eu tenho que cantar canções para pessoas irem para o quarto, orar, incentivar as pessoas a orarem. Eu entendi que a minha vertente é as pessoas no corpo de Cristo
fazer com que elas entendam que existe uma pessoa que habita dentro delas que se chama Espírito Santo e que o Espírito Santo assiste elas na hora da fraqueza delas e que o Espírito Santo não é qualquer coisa, não é um momento de reteté, é uma edificação pessoal e que o Espírito Santo ele muda você de dentro para fora, que existe o Espírito Santo é uma pessoa. Sim. E as igrejas elas não falam sobre isso, elas falam de uma coisa meio que superficial. Por isso que quem não depende do Espírito acaba dependendo do homem. E Deus me chamou para confrontar nisso aí. Então, E o pior é que a pessoa acha que está vivendo do reino. Por isso que eu falo assim, que você hoje chegar... o pastor está aqui, ele sabe disso, ele já me solicitou algumas vezes para falar, né? Algumas não, muitas vezes. Para falar sobre louvor, adoração e tal. E eu fico assim, Jesus, para eu falar sobre louvor e adoração hoje, o que eu menos vou falar é música. A não ser que a pessoa me solicite para falar assim, fale algo técnico. Pronto, eu vou dar uma aula. Fale sobre adoração. Tira a música. Vamos falar agora sobre isso aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma live agora. Estou fazendo umas sessões de lives. Hoje, inclusive, tem uma. Hoje tem uma. E tem mais alguns convidados. O primeiro que participou foi o Binho Carvalho. Binho Carvalho, ele é um baterista. Você conhece, Luan? Binho Carvalho, eu falar dele? Ele é um baterista, assim, excepcional. Ele tocou para o Gustavo Lima, tocou para o Eduardo Costa, tocou para um monte de gente. E ainda está tocando. E eu chamei ele para falar assim, fala comigo. O tema dele foi, fala sobre... Faça tudo com excelência. O cara deu uma aula. Os músicos de igreja são preguiçosos, não gostam de estudar, eles não tiram música, eles têm dificuldade para ensaiar, e no meio secular não é assim. E eu tive que ouvir a verdade. Falei, realmente, a verdade é essa. Os músicos de igreja, não vou generalizar, mas muitos Mas é uma cultura instalada quase. É um problema. E hoje é um outro baterista que vai falar sobre tenha zelo pelo seu dom. É um cara que tem um estúdio, tem a própria bateria, conquistou tudo desde pequeno, trabalhando, tendo seu próprio material, zelando pelo que ele Deus deu para ele. Depois nós vamos falar sobre composições, que é a música a serviço do corpo. Eu estava falando com o pastor ainda há pouco, que a dificuldade que a igreja hoje tem de cantar canções que ajude o que está do meu lado. Né? Hoje, tipo assim, há um entendimento que as pessoas elas não estão conseguindo lidar. Canção vertical, canção horizontal. Não pode cantar canções assim. Tem que ser canções só para Jesus. E aí eu argumentei uma pessoa. Falei, cara, mas se Jesus veio por causa de gente, o Espírito Santo está aqui por causa de gente, eu vim por causa de gente. E eu tenho que cantar realmente para as pessoas, mas aí com a igreja eu louvo. Mas a adoração, poucas pessoas acessam esse lugar, porque a adoração é obediência. Então a gente vai abordar esses temas e é isso. E sobre Isaías 1:10 em diante. Vamos ler? Sobre recalcular essa rota aí. Falei para você que dava 1 hora fácil, hein? E nem sei que horas Não. é. 18h47, ainda dá tempo de sair correndo ainda. Isaías 1:7. 1:10. 1:10. em diante. 10. Isso aí. Capítulo 1, né? Uhum. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. É até quando? Vai embora. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça,
Acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Até aí. Tudo se resume para mim aqui em obediência, não tem jeito. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o que foi imputado como justiça sobre Abraão foi a fé, a obediência à fé. Não é isso? Sim. Aconteceu uma situação comigo fresca. Se você está aqui assistindo e que eu vi um pecado fresco, eu vou falar para vocês um pecadinho fresco. Meu Deus. Foi que dia, domingo, minha esposa falou assim para mim. Eu entrei no quarto para gravar backing, porque eu gravo backing vocal, né? Dentro de casa mesmo ali. Às vezes alguns clientes de outros lugares pedem, eu gravo em casa. E aí quando eu entro para gravar, eu não quero que ninguém me atrapalhe. Sim. E aí eu entrei para gravar e fiquei ali, tinha 4 músicas para gravar, e a minha esposa falou assim: amor, olha a Valentina, para mim que eu vou no mercado. Que a gente mora aqui na Ataíde, no morro, assim, no que sobe. E eu falei assim, eu não vou poder te levar. Eu falei, eu tô gravando. Eu falei, pô, eu não gosto quando você faz isso, cara, eu tô gravando. Eu tenho que entregar esse trabalho daqui a pouco, por que você tá pedindo para poder fazer isso agora? Eu não vou poder olhar pra Valentina agora não, tem que gravar. Aí ela falou assim, mas é rápido. Eu falei, você vai descendo, nesse solzão aí agora, você vai descendo e subir, porque eu não vou poder te buscar. E ela insistindo, mas amor, porque eu falei assim, vê com algum vizinho aí, gente. Liga aí pra algum vizinho se alguém tem um tempero. Não, amor, não tem um tempero. Eu falei, se vira, Joélia. Eu falei assim, porque eu não vou olhar a Valentina, não. Brabo. Não vou olhar, não. Tem que gravar meus back. E aí ela falou assim, amor, eu preciso ir. Eu falei, não respondi. Como um bom justiceiro carnal, eu fechei a cara. Ludmila me ensinou uma coisa, ela falou bem assim pra mim, tem gente que pune as pessoas com silêncio. Quando você faz isso, você está dizendo pra pessoa assim, você é digno do meu silêncio, do meu desprezo. E eu vou desprezar você porque você merece o meu silêncio. Olha que loucura, que coisa feia. Que ridículo, né? Isso acontece muito, né? Isso acontece muito. Aí, ela saiu, eu fiquei olhando minha filha, não gravei nada. Gravei uns pedacinhos assim, enquanto a Valentina saía. Aí, quando ela voltou, eu tava em pé na cozinha, aí, tipo assim, fechei a cara, ela entrou. Gente, tô falando isso de domingo passado, tá? Ela entrou, aí botou as compras na mesa e tal, e eu fui pro quarto, pá, fechei a porta, e tô lá gravando, blá, 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 blá. Aí daqui a pouco ela entrou e fez assim, amor, o almoço tá pronto. Aí ela me mostrou a panela. Ela trouxe pra mim uma panela cheia de camarão, com macarrão, com creme branco, porque é o prato que eu mais gosto. Eita. Camarão. Quando ela fez aquilo ali, Te desarmou. Deus falou comigo assim, irai-vos, mas não pequeis. Filho, é melhor você obedecer do que você sacrificar. Pra que você tratou ela? Olha aí, ela montou brasas vivas na sua cabeça, agora tá aí queimando porque ela fez tudo isso. E minha esposa, eu quero honrá-la, assim, ela é uma pessoa que ela não guarda mágoa. Ela se guarda, tipo assim, um pouquinho aqui, daqui a pouco ela tá tudo bem. E eu destratei ela, tipo assim, eu tratei ela tão mal, no sentido de não querer servi-la, mesmo entendendo que Deus tinha falado que o meu papel hoje é esse realmente, mas ela fez o caminho contrário. Em vez de fechar a cara pra mim, em vez de me tratar com ignorância ou me dar o troco, ela fez o prato que eu gosto, comprou o camarão, comprou o guaraná, desceu a ladeira do Dataíde, foi até o Mineirão, subiu sozinha, fez a comida, me serviu e foi tudo bem. Então foi uma vergonha para mim que a Bíblia fala lá em Mateus sobre os fariseus assim, ai de vós, escribas e fariseus, que estão na porta do reino e não entram, e impedem que os outros entrem. Então, quando eu me deparo com situações assim, Larissa, eu fico assim, meu Deus, não tem nada a ver com música, é tudo obediência. Então, que leveza eu estar aqui hoje sem estar com uma pendência para resolver lá em casa. Tá tudo bem. Graças Peguei a meu Deus. filho,
levei para casa, comprei o pão e estou aqui, vivendo uma vida ordinária. É feio esse nome, né? Mas assim, Dá um duplo sentido, sei lá. Isso, vivendo uma vida comum, mas estou adorando a Deus. Glória a Deus. Então é isso. E a famigerada pergunta, né? O que falta para essa geração hoje para conseguir recalcular a rota para essa verdadeira adoração que você teve a oportunidade de estar sendo ministrado, tá sendo Eliseu ali e tá bebendo daquela fonte e hoje ter grandes pilares na sua vida sobre o que significa, gente. Amém. sobre o que significa adoração, né? O que falta hoje, né, nessa geração? Tá. Vou falar a minha experiência. Se responsabilizar pela sua própria fé. Como que você se responsabiliza? Eu preciso passar a receita para vocês. Por quê? Porque hoje as pessoas elas dizem assim, você precisa orar e buscar Jesus. Eles falam que o bolo é bom, o pudim é bom, mas eles não ensinam como fazer. Então a palavra fala assim, em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, que em secreto eu te recompensarei. Uma vez eu falei, acho que sobre isso aqui. Você entrar no quarto tipifica a intimidade com Deus. E dentro do seu quarto, na sua casa, você que é casado, quem tem acesso a esse lugar é só você e sua esposa. Né? Luiz Hermínio ele sempre fala assim que intimidade que tem plateia é pornografia. Ninguém precisa saber o que está acontecendo ali. Então, quando eu fui batizado com o Espírito Santo em 94, e fomos expulsos de uma determinada denominação porque fomos batizados no Espírito Santo, nós tomamos... A palavra é essa, ojeriza, gente? Eu vou descobrindo as palavras assim, é ojeriza, né? Umas palavras difíceis, assim. Ludmilla que tinha esse trem, sabia? É mesmo? Você é um compêndio de não sei de que. Eu ficava... O compêndio é ela, né? De palavras difíceis, né? Era tanta palavra difícil que eu ficava... Depois ia lá pro dicionário procurar. E de sistema. Porque, para nós, todo sistema repugnava a ação do Espírito. Então, eu aprendi a ter uma vida de quarto, independente de igreja ou não. Depois, eu entrei... Eu separo muito essa questão de igreja e sistema. Eu entrei no sistema em si, na comunidade... E ali aprendi, fui andando e comecei, por 14 anos, a entrar em um ativismo terrível. Eu cantava, ministrava, participava de todos os encontros com Deus, pré-encontro, reencontro, lá. E eu perdi a intimidade com Deus. Então, chega um momento na vida da gente, como diz em Efésios 6,10, sobre a armadura, que a única coisa que vai sustentar você no dia mal é a palavra. E lá começa assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, você precisa se responsabilizar pela sua própria fé. Eu sempre digo para as pessoas, não usem a pessoa do Espírito Santo. Orem em línguas, em todo o tempo, para a edificação do seu espírito. Porque a palavra fala que quanto mais você ora em línguas, você fala com Deus e não com os homens. E mais revelação do coração de Jesus vem sobre você. A oração em línguas, eu tenho essa prática até hoje. E isso porque assim, quando você ora em línguas, o Espírito Santo ele coloca você de frente a você mesmo e você tem a escolha de obedecer, porque o Espírito Santo ele revela a sua debilidade. Por isso que ele te assiste na hora da sua fraqueza. Então, quanto mais você ora em línguas, mais as coisas pioram. Por quê? Você está sendo sacudido por dentro para que a impureza que está dentro de você saia. Qual é essa impureza? Ciúmes, competição, inveja, fruto da carne, tudo isso. Então, eu indico isso para as pessoas. Ore no Espírito, o Espírito Santo vai te guiar à verdade, o Espírito Santo vai te guiar a meditar em qual palavra você precisa meditar, ele vai te indicar qual louvor você precisa cantar, adoração, que é quebrantamento, um coração contrito e humilde, que reconhece o erro, que te ensina a ter um coração ensinável. Então, basicamente é isso, é o pilar, é ouvir a voz do Espírito Santo. Ele nos foi deixado para se relacionar conosco. Amém. E agora, momento ímpar do nosso programa,
onde o backstage fica on com a gente também. Fala, Oráculo! É sempre uma surpresa. Ah, é? Quem é o... É o grande Luan. Ele vai fazer Fala, pergunta? galera. É claro. Que isso? Ao vivo, gente. A minha imitação de Faustão é boa, não é não? Nossa, Tá com Esse eco. efeito, cara. Agora com eco, Você hein, viu? Luan? agora com Equio. Corrigido aqui, foi mal, gente. Perdão. Pensei que fosse surpresa hoje isso daí, pô. Momento Gasparzinho. Vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui polêmicas, mas são polêmicas demais para o horário. Cristo O horário não nos Jesus. Mas pode soltar, irmão. Vai lá, solta. Ele é tenso, hein? Tá. Faz tio não. Vamos lá. Pastor Rafael Bonfim. O senhor é chamado para ensinar, né, nas igrejas e tal. O senhor tem dificuldades com o público? Alguém discorda? Por exemplo, na questão dos ensaios, né, como foi falado aqui. Tem gente que fala, mas eu não sou profissional, estou tocando ou cantando por voluntariado, né? Acontece muito isso, como é que é? Você fala de uma comparação, tipo assim, da pessoa não se entregar por não receber? Isso. Da pessoa fazer meio que, assim, não dar tanta atenção, né, aos ensaios, aos Sim. louvores, né, na hora, né? E colocar essa desculpa, né? Não, mas eu não sou profissional. Entendi. E isso não tem a ver nem tanto com dinheiro, né, gente? Porque músico por músico, ele dá problema. O músico, ele dá problema. Sim. Agora, o adorador, não. Então, quando você entende os 5 chamados ministeriais, porque, por exemplo, é inerente à vida de qualquer pessoa que atua no corpo de Cristo. Os 5 ministérios, eles são atuantes. Então, o músico, quando ele não tem esse entendimento, ele acha que a vida dele é aquilo ali. É a guitarra, é uma bateria, é um microfone. E se tirar o microfone dele, ele tem a ousadia de dizer assim, acabaram com o meu ministério. Isso é um músico que limita a visão do Espírito. Só que a palavra fala assim, que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas, pastores e mestres. A música, ela é um dom que está incluso no serviço. Então você, quando eu sou chamado para falar com os músicos, por isso que eu bato muito nessa tecla. Uma vez me chamaram para fazer uma triagem com uma equipe de músicas lá na Bahia, e o pastor falou assim para mim, eu quero que você faça uma triagem com a equipe de louvor. São 30 pessoas no back. Vou parafrasear o Wagner Moura aqui. Não vai subir ninguém, né? Não subiu ninguém, né? Eu fiz a triagem. Não sobrou ninguém. Sobrou, acho que umas 10. Acho que umas 10 sobrou. Mas era engraçado, que eu entrei na sala, botei uma mesinha assim, e cada um entrando ia tocando. Aí a pessoa ia cantando. Aí eu perguntei pro pastor antes. Falei, você quer uma coisa para amanhã ou você quer para longo prazo? Aí ele falou, quero para amanhã. Eu falei, beleza. Aí eu falei pra pessoa, não, eu não vim aqui dar aula de canto, eu vim para ensaiar. Então você vai procurar um professor de canto e tchau. Não, você não tem dom, essa coisa de cantar, não. Você pode ser intercessora aqui da igreja, ou zeladora, ou qualquer outra coisa, mas cantar não é seu ramo, não. E muita gente ficou com raiva de mim. Rapaz. O pastor jogou o pepino pra mim, lógico, Ah, né? tá. Aí passaram-se anos, eu voltei com a Ludmilla lá, e a mulher me procurou, chorando. Ela falou, pastor, muito obrigado porque eu me descobri. Eu descobri que minha área não era estar na frente, em cima do púlpito, era a intercessão. O problema é que muitas pessoas estão acopladas a departamentos, mas sequer sabem qual é o seu ministério. Então, por não saber o ministério e não saber quem é Jesus, eles entram em competição. Uhum. E aí fica com essa coisa do dinheiro. Ah, posso ou não posso? Não vou fazer porque eu não recebo. Estou aqui de graça, voluntariado. Mas quem entende o chamado, os 5 ministérios, e entende o dom, e que é para Deus, acabou. Faça com excelência e pronto. Independente do que seja. Amém. Oráculo. Muito boa, muito boa. Nessa linha ainda de música, para você que veio, né, de uma escola, digamos que mais raiz, né? Uhum. Tipo Fernanda Brum, Luiz Arcanjo, vivendo, né, tão próximo ali de Ludmilla Feber. Todos eles tiveram sucesso, né?
mas cada um teve um estilo diferente, né? A própria Cassiane teve sucesso, mas um estilo diferente. Uns mais pentecostais, outros mais na linha pop rock e tal. Como que é para o senhor hoje ver tudo tão igual? O worship imitando os americanos, os pentecostais Sabia. imitando muito ali. Como é que é o nome daquela dupla? Eu vou fazer uma live com o Que Luan, dupla? velho. Boa. Que dupla? A Suelen e... Suelen... Eu esqueci o menino. Suelen lá. Lima? Não, a Suelen e o marido dela lá. Ah, Eu esqueci. Jefferson e Suelen. Jefferson e Suelen. Não Aquilo é um conhecia. pentecostal misturado com worship. Eu Aí, nunca vi então, aquilo, velho. Mas aí muita gente está seguindo, né? Meu Deus do céu. Como que é pro senhor hoje ver tudo tão Ctrl-C, Ctrl-V? Um negócio Crendo. tão igual. Rapaz, engraçado, parece que vocês estavam hoje dentro do carro conversando Olha com... aí. Olha aí. Eu conversava com Luiz Arcanjo umas 2 semanas atrás e ele falou bem assim, que um amigo dele disse, Livingston, você já ouviu falar, já que você acompanha as coisas da MK, Livingston Farias? Sim. Aí ele falou assim, que quando Jesus voltar, vai chamar as tribos e as nações e vai falar assim, eu queria chamar agora aqui o povo dos Estados Unidos. E aí vai vir os rocks, o worship, vai vir Meu todo Deus. mundo adorar a Deus. E aí vai vir agora os africanos, com os tabaques, com não sei o quê, os japoneses com os não sei o quê, lá, e ele falou assim, o Brasil vai vir com uma cópia dos Estados Unidos. E aí ele falou assim, cara, parece ser engraçado, mas assim, eu falei uma coisa pro rapaz hoje, e talvez ninguém vai concordar com o que eu vou falar aqui agora. Ele falou pra mim assim, ele falou, cara, o que você não acha estranho todo mundo tá fazendo versão? Ele falou pra mim. E eu soltei uma. Posso falar? Pode. Então vou falar. Aí eu falei assim, cara, quem copia é porque não tem tempo de intimidade. Eu ouvi Porque- uma situação de que o pessoal da Hillsong, da Bethel, estavam orando para que Deus levantasse os compositores brasileiros, que eles estavam aguentando mais. Gente, Ouvi essa também. eu Não, sabia não é? disso. Não é verdade? Sim, Eu não sabia. Eu, tipo assim, porque cada igreja é uma realidade. E o que tem acontecido hoje é que, tipo assim, o Gerson Ortega, ele foi um dos... Você conheceu o pastor Gerson Ortega? Ele foi produtor do Koinonia, produtor do Nossa, isso é raiz, hein, cara? Koinonia, dessa galera do Azaf, da Life, dessa galera toda. E aí, nessa escola adorando, eles uniram as gerações, que foi a geração do Cirilo, David Keelan. Essa galera ainda respeitou. Eles pegaram, trouxeram todo mundo e uniram. E o Gerson deu uma aula. E engraçado que ele falou bem assim, ele ia passando no telão as imagens dos ministros de antigamente. Nelson Bomilca, Jairinho, esqueci o nome do outro lá, Guilherme Kerr, não sei quem. E aí ele foi falando assim, que ó, esse aqui é Nelson não sei o que Bomilca. Tá casado com a mesma mulher e tá até hoje. Esse aqui tá não sei quem, não sei o que. Aí ele soltou, ele falou assim, não é como muitos que a gente tá vendo aí que casou 3 vezes e tá assim. Que pancada. Cara, na hora que ele falou isso, eu falei, meu Deus. Ele falou assim, essa galera aqui, ele falou, vocês sabiam que Jairinho, para compor, ele pegava dicionário e vivia lendo dicionário para saber as palavras que poderia usar nas músicas? E aí, o que eu vejo hoje são 2 coisas. Falta de tempo a sós com Deus, porque cada igreja tem uma realidade. Ontem eu ouvi, hoje eu falando isso para ele, que as pessoas elas realmente estão copiando porque elas não... É muito mais fácil você copiar do que você passar tempo no secreto e gerar. Né? É igual a Isaías fala, que vieram até Deus e falam, Deus, nós estamos sentindo dores de parto, estamos tendo contrações, tudo indicava que era uma gravidez. E quando nós parimos vento. Então é um falso avivamento. Então eu tive um preconceito com as minhas músicas, por quê? Porque eu falava assim, pô, essa música está fazendo sucesso, mas as minhas não vão fazer. E quem disse que precisa fazer? Então, assim, aí o Gerson Ortega ele falou algo interessante. Ele falou assim, houve um tempo no Brasil que o Espírito Santo se moveu com canções de guerra. Os céus do Brasil estavam daquele jeito. Precisava ser cantado aquilo ali. Ele é o leão da tribo de Judá, pelo Senhor marchamos, quem pode livrar como o Senhor, que mais? Tem mais outras aí. E aí ele falou assim, depois o Espírito Santo veio sobre o Brasil e começou a se mover com canções de união. A igreja precisava ter comunhão. Como é precioso, Jesus em tua presença, eu sei que foi pago um alto preço. E foi tudo isso aí. Aí ele falou, depois a igreja começou a rasgar o véu e entrar na intimidade.
Jesus, eu quero beijar, sentar no teu colo, Cirilo, te tá contar ouvindo isso tudo, hoje. diante do trono, Te abraçar. abraçar, correr com Jesus dentro da casa, comer a comida de Jesus e ficar... Aí ele falou assim, mas agora o que está faltando é a palavra. Não está cantando a palavra. Está trazendo o evangelho muito para si. Só que eu entendi que foi um tempo também que a igreja foi um tempo de reivindicar, como Davi fazia isso na própria palavra, de reivindicar as coisas que não estão erradas. Por exemplo, quantas vezes eu fui no presídio e Deus falar comigo, canta Sabor de Mel, canta Restitui. E eu falava, eu não vou cantar Sabor de Mel. Deus me livre, a música Sinta Vingança. Aí Deus falou, não, meu filho, mas é a realidade de um menino que está aqui, que pegou 28 anos de prisão, está aqui dentro e ele é inocente. É a história dele. E, de fato, assim, vão dizer que você nasceu para vencer porque já sabia que você tinha mesmo cara de vencedor. Não acontece isso com a gente? Acontece. Tem gente que fala comigo assim, Rafael, pensei que tu ia dar ruim, hein? Mas olha, tô olhando agora para tu e tu deu certo na vida, hein? Ninguém acreditava que tu ia dar nisso. Eu falei, isso é uma realidade que acontece na vida de todo mundo. Aí eu falei para ele, a única coisa que eu corrijo, irmãos, no presídio, é que essa música, para quem não está no espírito, ela entende que é para você se vingar. Pelo contrário, você tem que descer do palco, pegar a pessoa que está lá embaixo e levar para o palco junto com você. E todos estarem no mesmo lugar. Esse é o objetivo. Então, eu não menosprezo a dor, a composição e o tempo que o Espírito Santo está fluindo sobre cada um. Só que existe um perigo. Alguém falou assim, tem gente que está pegando a maré e está indo. Ela tá porque pegando deu certo, carona. eu também vou. Eu vou. Né? Tá cantando sobre chuva, vou cantar sobre chuva. Uhum. Tá cantando sobre... O que mais? Tinha uns jargões, né? Tipo assim, vamos... torre, não sei o quê, vai cantar sobre torre. E não deixa gerar. E eu admirava a Ludmilla nesse sentido, porque passaram-se as gerações todas e Ludmilla, ela continuou sendo a mesma. Aí eu pego o que Azaf Borba falou. A questão não é você ser famoso. Isso é para nós. A questão é você ser útil no reino de Deus. Não precisa ser famoso, é ser útil. Você é útil? Você está sendo útil? Está socorrendo? Pronto, amém. Vou cantar para quem quer ouvir. Respondi? Opa! Oh. Mais do que bem. Agora a última pergunta só para encerrar. Lá vem. Só para encerrar. Até medo. A cara dele é ótima. Como foi falado aqui agora mesmo, questão de letras, né, composições. Antigamente, cada letra tinha uma história, né? Cada letra tinha dias, meses e anos de vivência retratado ali em uma música de 5 minutos. Uma história longa, né, que o pessoal ia e convertia em música. Hoje, o pessoal pega 5 minutos e transforma em uma música. O que você acha dessa diferença? Deus está falando menos conosco ou o povo está querendo acertar um sucesso e vai gravando uma atrás da outra, vai criando uma atrás da outra? Eu senti ali uma... Eu acho que eu acertei, ou o contrário também, mano. Você já respondeu, viu? Acertei, não acertei? Ou o contrário também. Você falou que a pessoa transformava anos de vivência em 5 minutos de música, né? Hoje são 15 anos de música para, né, 2 frases. Sim. E 0 de vivência. Que é 20 minutos de música falando a mesma coisa. Uhum. Solta aquele pad em dó. E os delays. Infinito. Isso aí. E fica naquilo ali. Não é indireta pro worship, gente. Você aproveitou, hein? A verdade, vou pegar a frase de uma pessoa que eu conversei esses dias, não vou falar nome, mas ele falou assim, a dificuldade que essa geração tem é de ouvir. É uma geração que não se submete, que ela já acha que já está aqui. E ela precisa respeitar quem pavimentou o caminho antes de nós. Pastor Pedro, já pode finalizar o programa, que depois dessa... Você tem que respeitar a Zaf, tem que respeitar Sóstenes Mendes, tem que respeitar Ademar, tem que respeitar Logos, Paulo César, tem que respeitar Álvaro Tito, tem que respeitar uma galera que ralou antes de nós, os pioneiros. E o que acontece com essa geração, e tipo assim, gente, isso eu estou falando de uma coisa que infelizmente a gente está vendo uma época no Brasil que estão querendo que a gente deixe de acreditar no que é óbvio, né? Uhum. E a verdade é que as pessoas, elas precisam se apropriar da identidade, do tempo, do que Deus tem para cada um, e você precisa não perder tempo, você precisa cantar, falar, pregar
aquilo que Deus está falando para você cantar. É uma realidade assim totalmente louca. Estranho o que eu estou falando. Mas é isso. Você falou uma coisa no final aí, Luan, que eu achei interessante. Foi o que você falou na pergunta aí? Que eu falei assim, você já respondeu. O problema é que eu acabei de apagar a pergunta. É que eu perguntei se o que você acha, né, do pessoal transformando músicas que antigamente, né, eram vividas em 10, 15 anos, né, dias, anos, e hoje o pessoal pega a música de 5 minutos e quer só tentar assim criar uma atrás da outra para tentar acertar um sucesso, entendeu? Tentar estourar na boca do povo, tentar acertar, né? Entendi, é isso aí. Ficar no hype. Assim, a resposta justamente é essa. As pessoas, o resultado de tudo isso tem se tornado pessoas que não têm raiz. São ministros que eu falei assim, essa questão do ser óbvio, que eu não preciso esconder. Você vê uma geração que explodiu na concepção humana, mas não permaneceram. São as estrelas cadentes. Forte isso aí. Cadê? Forte. São os ministérios estrelas E cadentes. eu não preciso citar nomes. Sim. Mas vocês sabem. Esse que começou assim. Pais que prostituíram as crianças para o mundo gospel. Que não tiveram raiz, que não tiveram vida com Deus. E deu no que deu. Então, não aprendeu com quem... E essa pessoa falou comigo assim, Rafael, o problema dessa geração é que eles não querem ouvir. E eles não querem aprender com quem já pavimentou o caminho, quem está lá atrás. Então, eu preciso olhar lá para trás, eu pergunto, como é que é? Como é que esse povo aprendeu? Eu preciso aprender isso aqui, gente. Eu preciso entender o que eles faziam, como é que era a vida devocional com eles. Ludmilla tinha uma vida com Deus absurda, tinha suas guerras. Todo mundo queria ser a Ludmilla, mas ninguém queria passar pelo que a Ludmilla passou. E outros tantos cantores aí, por aí vai. Mas eu preciso agora, não... Deus falou comigo, não admire sua fé da Ludmilla, filho. Exerça a sua fé. Deus falou comigo. Exerça a sua fé. Sabe o que eu vejo, Rafa? A galera quer estar hypada, mas ninguém quer passar pela aflição do processo. Porque, cara, para você extrair uma canção genuína, extraída da pederneira o azeite, meu irmão, vai sair ferida nos seus poros, cara. Você vai exalar, às vezes, ali, sangue, dor. E ninguém quer passar por isso, não, cara. Ninguém quer mergulhar uma música que eu fiz. Inclusive, Luan, nós vamos tocar ela aí, Luan. A viola já está afinada. Nesse processo de perda da minha mãe, eu tinha perdido meu pai, perdi minha mãe. Foi um tempo que eu fiquei perdida. Você fica perdido. Mesmo tendo a paternidade de Deus, você quer alguém pra... Sim. Cadê todo mundo? Você fica meio perdido. E foi um tempo que eu me recolhi, cara. Recolhi, eu fiquei quase um ano em casa, assim, né? Morreu quando? Fez um ano e alguns meses. Os dois? Meu pai já tinha um pouquinho mais de tempo, minha mãe foi ano passado. Nossa, tá recente. E aí foi um tempo que eu fiquei completamente perdida. Eu não tinha... Nessas horas você não tem o que falar, você não tem o que orar, você não tem, cara, o que dizer a Deus nesse momento. Até porque você fica triste, porque fala, cara, assim, a gente sabe que é o processo natural da vida, mas por que perder a família toda e fica só você? Caraca. E aí é complicado que você começa a questionar algumas coisas de Deus. Caraca. E aí foi durante um processo desse de questionamentos, onde eu já não tinha palavras para orar, não conseguia também ouvir a Deus, eu só pegava o meu violão, sentava lá e foram saindo algumas coisas, cara. Não era uma coisa que eu cheguei com o violão, fiz dó, amor rima com dor, vou lá e vou anotar. Aí canta aí, deixa eu ouvir. Velho, sério? É mais ou menos assim, ó. Em ti eu vou confiar e mergulhar numa das aflições, enfim trazer pérolas. Toda momentânea dor nunca se comparará com a face que hei de ver e com a tua glória. É meio uma Guarani assim, que né? Isso, é. Então, assim, foi no momento que eu não tinha o que falar.
também não consegui ouvir Deus, porque às vezes o mar não está revolto por fora, às vezes é por dentro. E a gente não consegue ouvir, a gente não consegue ter uma conexão bacana. Então, naquele momento, tudo que eu tinha era no violão. E engraçado que eu ia lá tentar fazer meu devocional, tentar falar qualquer coisa com Deus e automaticamente minha boca abria ali e eu começava a cantar coisas que eu nunca tinha escutado. Eu pegava o celular rapidamente. São revelações. Revelações. Eu não tenho, vamos colocar assim, criatividade para sentar, não, vou compor, tal. Cara, o primeiro CD foi assim, o segundo EP que está pronto, a gente vai começar a gravar agora, também foi assim. Então, sempre debaixo de processos árduos. Mas aí, Deus faz a gente mergulhar lá no mar da aflição para trazer pérola. Caraca, no mar da aflição para trazer pérola. Isso é uma frase do Spurgeon, né, cara? Quem desce ao mar das aflições sempre traz à superfície pérolas. Caraca! É profundo. E é isso. São coisas que só quem passa por esses processos... Alguém me perguntou, falou assim, qual a diferença de processo para propósito? Eu falei, você tem que passar pelo processo para alcançar o propósito. Não tem jeito. Simples assim. Simples assim. Tem uma música da Ludmilla que eu fui na casa dela bem antes, lógico, dela morrer, e aí ela me levou no quarto. Ela sentou na cama, pegou o violão, e aí o CD já não estava mais, né? Aí ela tinha umas pilhas de CD e ela abriu o encarte de umas músicas dela. Aí ela falou assim, essa música que eu compus quando aconteceu isso aqui. Essa aqui eu fiz por isso. Nunca pare de lutar, não ia entrar no repertório porque eu não gostei. Ou se Deus me chamar, não ia entrar no repertório porque eu também não gostei. Eu só coloquei por insistência do produtor. E aí ela começou a contar a história de cada um. E eu falei, Deus, eu queria viver isso aí. Aí foi quando Deus falou assim, você quer passar? Tá preparado? Tá preparado? Nos bastidores eu vou falar pra vocês, mas tem uma música dela que a letra fala assim... Cara, que letra louca. É assim... Você vive pros teus sonhos, você vive pra você, e os teus sonhos te afastam de quem mais ama você. É preciso ter cuidado enquanto é tempo, porque o próprio tempo um dia mostrará, provará. Se é ouro, prata, pedra preciosa ou é palha, muita coisa que se diz ter feito em nome do Senhor. É preciso abrir os olhos, sobretudo o coração, para não se perder de vez de Deus, para não perder a unção. Hoje é tempo de reconstruir um altar de comunhão com Deus, para saber ouvir a tua voz e discernir e derramar, e deixar derramar um novo tempo. Linda música, Deus. Curou muita gente. Mas por trás teve uma outra situação. um grande rolê, sempre é, né, cara? Uhum. É assim. É Mas sem as marcas não tem história pra contar, né? Não é legal de passar, não, mas depois, né, Jesus vem e cura, bota tudo no lugar. Na hora é meio ruim, mas Sim, depois sim. fica bom. Depois ele vai ajustando. Rafa, ó, muito bom te receber aqui. Olá, não vou te marcar, que eu sei que você obrigado. tem uma live aqui depois Mas eu ainda. nem quero fazer essa aqui. Aí, ó. Caraca! Nossa, tem pão Você que já. falou. Mas vai, foi além, foi amém. Eu ainda dei no meu coração aqui, até 7h30 dá. Tem que sair voando. Mas aqui, numa outra série você volta aqui, porque, Sim. cara, vai dar no mínimo umas 3 horas de Amém. conversa aqui. O Amém. negócio vai embora. Tem muita pra compartilhar. Eu quero agradecer de coração, Eu te agradeço, viu? cara, ter Pelo vindo. convite. Há Amém. muito tempo que você já tinha feito já, né? Sim. E foi um bate-papo muito gostoso. Fui muito curado. Amém. Acredito no que eu tô te dizendo. Amém. Eu precisava estar aqui hoje, eu Glória a precisava Deus. ouvir, precisava estar nesse ambiente, precisava ouvir o Luan, ouvir o pastor, ouvir você. Glória a Deus. E é isso, muito obrigado. Conte comigo sempre. Tamo junto, cara. Vai vir agora a edição do Vitrine, né? É, que você falou do Vitrine dia Aí- 20, que você falou? Isso, dia Vou 20. te responder. Tô esperando você me responder, né? Mas tudo bem.
Pessoal que está em casa, muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de nos seguir no @TV_IBMS. Também nos siga no nosso Instagram, pessoal, que é o @LarissaOliver.ofc. Rafa, deixa o seu Instagram pra galera assistir a live também. Segue lá, gente. @Rafael com F. Bonfim. B-O-M de Maria. F-I-M de Maria. Muito bom. RafaelBonfim.ofc. Ele é oficial também, gente. Segue ele lá. Obrigada pela sua Valeu, companhia gente. hoje e até semana que vem. Tchau, tchau.